estimado entre os 5 e os 10 milhões de ucranianos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se você se interessa por história militar da Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais terríveis conflitos da história da humanidade. Se inscreva no canal e siga as novidades através do link aqui na descrição. Quando Lenin morreu em 1924, iniciou-se na União Soviética uma feroz luta pelo poder liderada por Joseph Stalin. Naquele ano, haviam cerca de meia dúzia de possíveis herdeiros políticos de Lenin, com os dois principais sendo Stalin e Trotsky. Stalin sabia que o favorito de Lenin era Trotsky e por isso, já em 1924, iniciou uma grande campanha de difamação e de perseguição contra ele. Essa campanha foi tão violenta que Trotsky foi obrigado a fugir da União Soviética no final dos anos 20, deixando o caminho livre para Stalin assumir-se como ditador incontestável. E foi como ditador soviético que Stalin iniciou em 1928 uma grande reforma econômica conhecida como o Plano dos 5 Anos, com o ambicioso objetivo de industrializar rapidamente um país que era essencialmente agrícola, uma medida que seria complementada pela coletivização agrária. Naquela época, todos os grandes latifúndios já tinham sido estatizados, mas estavam ainda milhares de pequenos agricultores, dedicados principalmente ao cultivo de grãos e hortaliças para a venda e também para a subsistência familiar. No entanto, no âmbito da coletivização agrária, os pequenos agricultores foram forçados a ceder as suas terras para o Partido Comunista Soviético, recebendo em troca a promessa de pagamentos mensais e da possibilidade de poderem manter uma parte da produção para consumo próprio. Mas como o plano de 5 anos de Stalin previa a rápida industrialização, esses pequenos agricultores foram obrigados também a mudar as culturas cultivadas, passando para culturas mais indicadas para o apoio à indústria, como por exemplo o algodão. Em 1928, por obra de Stalin, os agricultores tinham perdido as suas terras e, além disso, não podiam cultivar culturas úteis para sua subsistência como grãos, deixando assim milhões de famílias à mercê do Partido Comunista Soviético para o fornecimento de itens básicos de alimentação. O grande problema é que em 1930, o plano de 5 anos de Stalin estava sendo um fracasso completo, com a coletivização forçada gerando grandes protestos, e com a industrialização do país esbarrando em entraves de difícil resolução, como por exemplo, a falta de setores de base como serviços e extração de matérias-primas. Certas regiões da União Soviética foram especialmente afetadas, como por exemplo a Ucrânia, uma ampla região que naquela época era conhecida como Celeiro Soviético. Em 1931, com o plano de 5 anos de Stalin já fracassado e com crises de fome espalhadas pela União Soviética, Moscou ordenou o confisco de toda a produção agrícola da Ucrânia. Mesmo aquela produção de quintal, formada por repolhos e batatas, e também pequenos animais como porcos e galinhas, eram confiscados pelos fiscais do Partido Comunista Soviético. Todas essas medidas foram intensificadas por um forte sentimento anti-ucraniano de Stalin, que via aquela região como uma grande concentração de potenciais contra-revolucionários, com a Ucrânia sendo, nos anos 20, um dos principais centros de grupos independentistas dentro da União Soviética. Devido a esses fatores, os episódios de fome que começaram a se verificar em 1929 espalharam-se por toda a Ucrânia em 1931, alcançando a sua máxima força em 1932, quando Stalin manteve as cotas de alimentos que a Ucrânia deveria fornecer, mesmo ciente da grande queda na produção agrícola. Naquele ano, apesar da trágica situação de fome na Ucrânia, Stalin ordenou que 2/3 de todo o grão consumido pela União Soviética deveriam vir da Ucrânia, com os agentes do Partido Comunista Soviético classificando como traidores todos os delegados regionais do partido que não cumpriam com as cotas. E como nenhum delegado queria ser fuzilado por traição, os agricultores ucranianos eram espremidos até ao último grão de comida.
Em janeiro de 1933, Stalin ordenou que as fronteiras da Ucrânia fossem fechadas para impedir a fuga dos ucranianos para outras repúblicas soviéticas, classificando como traidores todos os ucranianos que organizavam viagens para coletar alimentos em outras regiões. Naquele ano, Stalin aprovou uma lei especial classificando como inimigos do povo todo aquele apanhado coletando restos de colheitas. Uma lei que levou à prisão de quase 100 mil ucranianos apenas nos primeiros meses de 1933, com milhares tendo sido executados. Naquela época, a fome era tamanha que há registros detalhados de atos terríveis de canibalismo entre os ucranianos. Em 1933, a terrível fome na Ucrânia já era conhecida pelo resto do mundo, com muitos países enviando toneladas de comida que foram confiscadas por Stalin. O resultado de todas essas ações foi um número de mortos que oscila à volta dos 10 milhões, com o número exato sendo muito difícil de determinar. O termo Holodomor é a junção de duas palavras ucranianas, Holod, que significa fome, e Mor, que significa praga, com o uso dessa expressão tendo sido proibido na União Soviética, aparecendo pela primeira vez apenas no final dos anos 80, já perto do final do regime comunista de Moscou. Há muita controvérsia sobre a classificação da fome ucraniana como genocídio, mas algumas evidências mostram que Stalin concentrou esforços para atingir especificamente a Ucrânia, levando a que 15 países, dentre eles o Canadá e a Austrália, classifiquem a grande fome ucraniana como um genocídio patrocinado por Stalin. Uma tragédia humanitária que só seria ultrapassada em número de mortos pela grande fome de Mao Tse-tung na China comunista dos anos 50 e 60. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.